E aí galera, tudo jóia? Isso aí. Então, a gente está aqui ainda durante os 10 dias de preparação para Yom Kippur, o dia do perdão, ou como é conhecido, Rosh Hashanah, cabeça do ano, que é a festa das trombetas para nós, mais conhecido como festa das trombetas. E hoje eu gostaria de trazer um pouco de entendimento sobre essa questão desses 10 dias. A festa das trombetas, ela tem muitos significados proféticos, mas esses 10 dias, eles têm um valor muito importante para nós. Rosh Hashanah significa cabeça do ano, ou seja, né, o início do ano. E esse termo está inclusive no primeiro versículo, in the beginning, lá no princípio. É usada essa mesma expressão, cabeça do ano, o início, beginning, cabeça, o início. Mas assim como o Deus determinou para o seu povo um sábado de descanso, um Shemitah de descanso, ele também coloca um sinal no 7º mês. Então nós temos o descanso do 7º dia, temos o descanso do 7º ano, e nós temos um mês de festividade. Durante as 7 festas de Israel, 3 delas acontecem nesse mesmo mês, no 7º mês do ano, marcando mais uma vez o tempo do propósito, o tempo de cumprimento do plano dele. E aí, nesses 10 dias, a coisa talvez mais importante que você pode pesquisar lá em Levíticos 16, é que era uma preparação para o dia do perdão. Mas acontecem duas coisas aí durante esses 10 dias. Primeiro, uma coisa que está linkado com a volta do Senhor. O primeiro dia do 7º mês começa exatamente a cabeça do ano durante a lua nova. Só que a lua nova, ela acontece durante a noite mais escura do ano. E é difícil de identificar quando a lua começa. Então, o que acontecia sempre é que quando eles colocavam 2 testemunhas, e as 2 testemunhas ficavam olhando para o céu, até que as 2 conseguiam discernir que a lua nova tinha começado. Quando eles discerniam a lua, que eles olhavam e viam que a lua tinha começado, eles tocavam a trombeta anunciando que a lua nova começou, e aí começava o ano e começavam os 10 dias de perdão. Por isso que eles adicionaram um dia, porque é difícil de perceber exatamente o momento em que a lua nova começa. Então o início do ano é comemorado em 2 dias aqui, né? Holiday. São 2 dias para você identificar a lua nova. E profeticamente isso simboliza exatamente o dia e a hora do Senhor, o dia e a hora que o Senhor vem. Assim como ele cumpriu todas as prescrições das primeiras festas, ele vai cumprir também na festa das trombetas. E isso aponta para a sua vinda. Assim como ninguém consegue discernir exatamente o momento exato em que a lua nova aparece, e quando ela aparece toca a trombeta, assim também será a vinda do Filho do Homem. Isso é a primeira coisa. Então aquelas 2 testemunhas, elas ficavam esses 2 dias observando isso. Logo em seguida, tem uma coisa muito importante que a gente vê quando o Senhor estabelece o dia do perdão. Quando ele estabeleceu o sacerdócio, o sumo sacerdote, ele tinha que fazer a coisa mais importante do ano inteiro durante o dia do perdão. Só que para chegar no dia do perdão, o sumo sacerdote precisava se preparar antes. Então você tem 2 dias para você descobrir a lua nova. Você tem um dia para você identificar o sacerdote que ia oferecer no costume judeu. Por exemplo, quando Jesus foi anunciado, o turno para assumir a oração do tempo do sacerdócio caiu sobre Zacarias, o pai de João. E aí ele entrou. Então tem essa escolha do sacerdote. E depois dessa escolha, 7 dias de preparação para o sacerdote entrar
no Santo dos Santos para pedir perdão pelo pecado da nação. Então esses 7 dias é o dia de preparo do sumo sacerdote. Eles separam o sumo sacerdote. E eles durante esses 7 dias ele não tem cuidado com mais nada. A única coisa, o único cuidado, o único trabalho do sumo sacerdote é se preparar para o dia do perdão. Então o sumo sacerdote ele fica revendo as leis no costume judaico. Ele fica observando para que tudo corra exatamente como tem que correr. E logo na primeira vez que eles foram observar o dia do perdão, logo que o Senhor instituiu, aconteceu uma catástrofe. Por quê? Logo depois que Moisés tinha ensinado Arão a entrar no Santo dos Santos no dia do perdão, Nadab e Abiú, eles viram aquilo que aconteceu, que a presença do Senhor veio como fogo e consumiu o sacrifício, e eles pegaram um incensário e tentaram também fazer a mesma coisa, e imediatamente, porque eles não tinham se preparado durante os dias anteriores, eles foram fulminados. E eu quero fazer um link agora com esses 10 dias de preparação com Apocalipse 8, porque lá a gente vê a figura do que o sumo sacerdote vai fazer no dia do perdão. Quando ele pega um incensário, ele leva para dentro do Santo dos Santos e coloca sobre o altar. E nesse momento, o Senhor coloca o fogo do altar no incensário. E aí vem o julgamento do Senhor. O perdão para aqueles que são perdoados e o julgamento do Senhor. Isso a gente vê exatamente em Apocalipse 8, antes do toque da trombeta. Se você pegar Apocalipse 8:1, você vai ver lá que houve silêncio no céu por meia hora. E exatamente o que acontece até hoje, não só na época do tempo, mas até hoje em Israel. Meia hora antes de iniciar o dia do perdão é silêncio absoluto. Silêncio absoluto. E na época que tinha o templo, meia hora antes, imagina o povo todo reunido em volta do templo, no átrio exterior e no santo lugar, os sacerdotes no santo, o povo no átrio exterior, os estrangeiros, os sacerdotes no santo lugar e o sumo sacerdote esperando para entrar no Santo dos Santos. Por meia hora se fazia silêncio total. A meia hora que antecedia a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos. E aí ele entrava, levava com ele, olha o que ele levava um incensário. E o incensário com as orações recebia um fogo do altar. E aí era consumado o perdão, o julgamento, ou o perdão ou não. Ou a escritura no livro da vida ou não. Então é exatamente isso que a gente faz nesses 10 dias. O Senhor está se preparando para entrar. Só que depois da primeira vinda de Jesus aconteceu um fato muito legal. Que o próprio Pai rasgou o véu do Santo dos Santos de cima para baixo. E depois ele diz que nós assumimos o sumo sacerdote com cabeça, porque nós somos o corpo do sumo sacerdote. Jesus é o cabeça, está lá em Hebreus, e nós somos o seu corpo. Então nós oferecemos junto com ele esse tempo de perdão. E como a gente faz isso? Enchendo o incensário com as orações que está falando lá em Apocalipse 8. E Apocalipse 8 fala que ele pega esse incensário, o anjo pega esse incensário, ele leva até a presença do Pai no altar, o Pai colhe as orações dos santos e coloca fogo no incensário, o anjo volta com o incensário sobre a terra, ele joga o incensário na terra e acontece raios, trovões e começa o julgamento. Começa o julgamento. Então, meus amados, é disso que está falando esses 10 dias. Está falando da nossa preparação. E a coisa mais importante, assim, além do arrependimento, nesses dias, é o incensário estar cheio com a oração dos santos. Para que o sumo sacerdote possa se apresentar diante do Pai. E o Pai possa trazer julgamento, justiça e juízo. E nós possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida e nós possamos receber o julgamento do Senhor, a bênção do Senhor para o nosso ano. É isso que acontece.
Então eu gostaria que você levasse essa palavra, que é poderosa demais. Tem muito mais coisa dentro disso. Por exemplo, a cabeça do ano é um costume, é uma doutrina, é uma tradição no judaísmo, crer que foi nesse dia, no sexto dia, exatamente da criação, que Deus criou Adão. E também que foi o dia em que Isaac ia ser oferecido. Então, o mesmo primeiro dia do sétimo mês, que é o início do ano. Então, são símbolos proféticos muito importantes, mas o mais importante desses símbolos é que nós possamos estar preparando o incensário e se preparando com o sumo sacerdote para entrar no dia do perdão diante do Pai. E escondido no sumo sacerdote, que é o cabeça, que carrega todos nós temos plena confiança, e é isso que Paulo ensina em Hebreus, nós temos plena confiança para entrar nos santos dos santos. E se você pega Apocalipse 10:7, também fala de 10 dias de tribulação. São esses 10 dias antes do dia do perdão. É disso que essas festas estão falando. Então aqui é só uma pequena introdução, um resumo muito rápido, mas para você que está acompanhando e tem anseio de discernir como eu, estou aplicando meu coração para entender, exatamente para não ser pego de surpresa a hora que o nosso Senhor Jesus vier, e a gente possa ter um entendimento mais claro. Então é tempo de oração agora é tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor. E como que eu oro? Eu oro oferecendo ao Senhor o que eu tenho de melhor. Eu oro não só a minha oração, mas a oração que o Senhor Jesus, o cabeça, está orando. Ele é o nosso intercessor e nós temos que orar a mesma oração que ele está orando. Então, nós não oramos conforme o nosso desejo, nós oramos conforme o desejo do coração do Filho. E é isso, meus amados. Eu espero que o Senhor esteja edificando o coração de vocês nesse tempo. E eu quero acabar cantando essa música. Que o Senhor venha e cumpra a sua vontade nesses dias, em nome de Jesus. Santificado seja o teu nome sobre Abba, Pai, que seja feita a tua vontade, que toda a terra então declare como no céu. Tua é a glória e o reino, tens o poder e o governo, Emanuel. Venha o teu reino, venha o teu reino aqui. Venha o teu reino, venha o teu reino aqui. Sim, vem, vem, vem. Venha o teu reino, venha o teu reino aqui. Venha o teu reino, venha o teu reino aqui. Jesus, Jesus, santificado seja o teu nome sobre nós, Abba, Pai, seja feita a tua vontade, que toda a terra então declare como no céu. Tua é a glória e o reino, tens o poder e o governo, Emanuel.
suba o nosso incenso, que desça a tua glória, que a nossa voz seja um grito sobre quem tu és. Que suba o nosso incenso, que desça a tua glória, que a nossa voz seja um grito sobre quem tu és. Que suba o nosso incenso, que desça a tua glória, que a nossa voz seja um grito sobre quem tu és. Venha o teu reino, venha o teu reino aqui. Nós desejamos Messias, vem, venha o teu reino, venha o teu reino aqui. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Venha o teu reino, venha o teu reino. Sim, vem, Senhor. Venha o teu reino, venha o teu reino aqui. Queimamos incenso, queimamos. Que suba o nosso incenso, que desça a tua glória, que a nossa voz seja um grito sobre quem tu és. Que suba o nosso incenso, que desça a tua glória, que a nossa voz seja um grito sobre quem tu és. Venha o teu reino, venha o teu reino aqui. Venha o teu reino, venha o teu reino aqui. Oh, 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 oh. Desce glória, desce glória, desce glória. Pai nosso, aleluia, reina, 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 reina. Traz a tua atmosfera. Suba o incenso e desça a tua glória. Que suba o incenso, que desça a tua glória. Que suba o incenso, que desça a tua glória. Que suba o incenso, que desça a tua glória. Sopra, sopra, ei, ei, oh. Glória a Deus. Continuamos queimando incenso, amados. Em nome de Jesus. Não pare. Não pare.